Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí com mais uma lição, mais um trimestre, que estamos findando. Já estamos aí na antepenúltima lição desse trimestre, já na lição 11, que tem como tema Realidade Bíblica da Esperança. Nós tratamos durante esse trimestre alguns temas muito relevantes para as nossas realidades, sobre como como viver, a Bíblia, como viver a realidade da fé dentro do nosso dia a dia, O tema da revista foi Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras, e nós aprendemos muito nesse trimestre, Antes de começar, já quero pedir para que você deixe o seu like, deixe seu gostei aí no vídeo, não esquece de comentá-lo, dar dicas, ou então falar se está gostando, se não está gostando dos nossos vídeos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para que você receba mais notificações, se inscreva em nossas redes sociais, nós temos vários vídeos, várias mensagens lá no nosso Instagram, fotos dos cultos. Então, estamos aí e vai estar aqui aparecendo aqui embaixo esses links, para você acessar o nosso Instagram, ver o canal do YouTube, você já está nele. Então, já quero agradecer a todos por estar aqui nesse vídeo, tá? E já vamos começar com a lição. O textuário ele está escrito ali em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O resumo da lição ele diz assim: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Os objetivos: o primeiro é mostrar a importância da fé cristã em uma era de desespero, saber que para o cristão há esperança para esta vida, e ressaltar que para o cristão há esperança para a vida futura, ou seja, há esperança para esta vida e há esperança para a vida futura para quem é cristão. E aí, a leitura bíblica em classe, ela está em Salmos 42, dos versos 6 ao 9, e Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 5, versículo 1 ao 5. São textos aí falando de aflição e que Deus vai trazer para nós aí um amparo, nós temos fé no Senhor que pode nos guardar aí de todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades. A introdução, ela diz: o mundo vem passando por momentos de transformação em vários segmentos, com notícias ruins e boas. Avanços científicos, descobertas e tratamento que podem salvar vidas, como por exemplo a descoberta de medicamentos que ajudou no controle da pandemia de Covid-19, que ceifou milhares de vidas como referência de boas notícias, são referência de boas notícias. Contudo, também nós vemos envoltos de notícias que podem nos trazer desesperança e medo do futuro. O que há na fé e o que a fé cristã tem a dizer sobre como devemos nos portar para esses momentos? Que esperança o Evangelho de Jesus oferece para esta vida? E o que veremos na lição deste domingo? E aí eu já vou para o primeiro tópico, que diz: a fé cristã numa era de desespero. O primeiro tópico é o desespero provocado por doenças e guerras. E aí eu tenho 3 destaques. O primeiro é: o dicionário define desespero como um estado de espírito que faz com que a pessoa acredite estar em um momento sem saída. O segundo é: nos últimos anos vivenciamos muitos momentos que trouxeram esse sentimento a bilhões de pessoas. E o terceiro é: Paulo nos mostra que todos estamos sujeitos a passar por momentos de desespero, porém nos mostra que Deus sempre traz o livramento. Nesse primeiro tópico a gente vai falar muito sobre o termo desespero, o que significa desespero. E é muito importante porque, primeiramente, a gente falar o que é a definição do termo desespero. O que o dicionário Aurélio ele diz que é o desespero. Primeiramente, ele fala que é um estado de espírito. Um estado ruim de espírito, Porque faz com que a pessoa chegue a um ponto da vida dela que ela não vê mais saída, não vê mais para onde ir. E nós vimos muito isso nessa pandemia que nós tivemos, Nós passamos aí durante 2 anos e meio sem certeza do que ia acontecer, sem sabermos onde iríamos, o que faríamos,
como sairíamos desse ponto. Eu acho que muitas pessoas, elas chegaram a um ponto de agravar-se essa pandemia de uma maneira tão grave que as pessoas não sabiam como seria, como que continuaria essa... E para onde nós iríamos? Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam seus negócios, muitas pessoas, por exemplo, quem trabalhava no meio artístico perdeu agenda porque fechou-se tudo, né? E aí só os empregos que eram essencial, que era levado adiante, né? Então quem vivia numa época quem trabalhava com seus trabalhos que não era considerado essencial, ficou em casa, a taxa das coisas muito alta, os valores superfaturados. Então, quem viveu esse momento de pandemia e familiares morrendo, né? Muitos familiares, perdemos muitos familiares, né? Principalmente no momento que não tinha vacina. Então, as pessoas elas entraram em um momento de desespero. Aí, passamos a pandemia, aí veio o segundo problema aí nesse período aí, né, que foi a guerra ali que tivemos, que tá tendo até hoje da Rússia e da Ucrânia. Outra coisa também, que as pessoas ficavam, será que como que vai ser a economia? Porque tudo isso, o globalismo, né? A globalização, ela acaba sendo interferida, né? Devido a esses problemas, esses embates, né? Vamos ter uma guerra mundial, não vamos? E aí começou a ter outras guerras, né? Nós temos aí agora essas investidas de Israel com a Palestina, o Irã agora entrando no meio. Então, assim, nós estamos vivendo momentos de tensão dentro do mundo e nós, como nós vivendo neste mundo, muitas pessoas entram nessa zona de desespero, que é o quê? O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro? Como que nós vamos passar por isso? Mas nós, como cristãos, nós temos que entender que, assim como Paulo fala, que Deus dá o livramento. Então, se passarmos por lutas, se passarmos por dificuldade, devemos nos alegrarmos. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. E Deus vai dar o livramento ou nesta vida, ou na vida futura, como nós vamos ver aí nas demais aulas, né? Já vamos para o segundo subtópico, que é desesperança por questões econômicas e profissionais. Eu já falei um pouquinho antes, né? Mas como é essa economia globalizada, como eu falei, essa guerra, né, globalizada, aqui tem um primeiro destaque, aí como a economia globalizada, as pessoas são afetadas por notícias que apresentam altos índices de desempregos que afeta toda a estrutura básica humana. Segundo destaque se por um lado a palavra esperança traz um conceito positivo, desesperança afeta negativamente a nossa percepção do que ainda vai acontecer. E o terceiro destaque o desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança a percepção do futuro. E aí nós temos uma diferença de desespero e desesperança, né? E com a globalização, nós começamos a entender que tudo afeta. Por exemplo, tem uma guerra mundial. Se tem uma guerra, não mundial, mas tem uma guerra em um país, e aí o Brasil ele tem aliança diplomática com esse país, e aí perde não tem o suprimento de alimentos, a inflação aumenta, o preço fica mais alto. E aí a mão de obra, às vezes, para poder fazer alguma empresa aqui no nosso país, às vezes nós temos indústrias brasileiras que recebem materiais de outros países. Esse país pode estar em guerra, esse país pode estar passando por uma crise, um grande problema ambiental, tudo isso afeta, né, a economia. Então, o que acontece? A primeira coisa que acontece com as empresas quando ela está com um problema de economia, corte de custo. E qual é o corte de custo? Desemprego, gera desemprego. Então, uma economia que ela não está girando de uma maneira correta, gera-se mais desemprego porque as pessoas não têm como manter seu emprego porque a empresa não está lucrando e tem todos esses pontos, né? E aí, gerando desemprego, as pessoas elas têm dívidas, né? Todos nós temos dívidas. E o que acontece quando você tem dívida? Você acaba, se você não tem uma estrutura, ou então não criou uma poupança, ou então fez um investimento para poder colocar uma renda ali de emergência, e o que isso pode te acarretar? Pode acarretar que você não tem uma renda extra, uma condição de pagar essas dívidas, trazendo para as pessoas desespero. E aí esse desespero vai aumentando e você não vê perspectiva de futuro. O que traz? Desesperança.
Então, o desespero é um conceito de percepção para o presente. O que você está vivendo agora? Você vê de um lado, do outro e não vê saída. Ou seja, você entra em desespero. E quando isso vai agravando, você vai vendo que lá para frente não há uma projeção de futuro melhor, traz a desesperança, o que é a falta de esperança. Lembrando que a esperança é um conceito positivo de que você consegue ver uma luz no fim do túnel, né? O famoso a expressão luz no fim do túnel. O que é luz no fim do túnel? Você está em um lugar escuro, um lugar que te traz um pavor, um problema, você não vê saída. E aí você olha lá para frente e você vê uma luz. Você fala, ali tem uma luz, ou seja, se tem luz, tem saída. E aí você vai lá e encontra a saída. Mas quando você está numa desesperança, você não vê essa saída. Talvez essa luz no fim do túnel seja um trem que está vindo para cima de você. Então, assim, é muito importante nós como cristãos entendermos que a desesperança, ela não deve nos afetar. Por quê? Porque nós colocamos nosso futuro na mão de Deus. Então, se nosso futuro está baseado na mão de Deus, há esperança e não desesperança, né? Então, já vamos para o terceiro tópico aí, o terceiro subtópico, que é a busca por esperança nos lugares errados. Esse é o problema. A pessoa está com desesperança, a pessoa está com desespero. O que ela faz? Ela busca isso em locais errados. Não saber o que vai acontecer no futuro traz bastante desconforto às pessoas que buscam respostas em miticismo, adivinhações, entre outros meios que ajudam a tomar decisões acertadas. No Antigo Testamento, Deus adverte ao seu povo não seguir seus vizinhos e não ter nenhuma forma de adivinhação entre os hebreus, né? E a maior fonte de desesperança é a falta de conhecimento e de confiança no Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas elas não encontram uma saída. Muitas pessoas elas têm muita ansiedade, muito medo do futuro que vem à sua frente. Já viu aquele termo que as pessoas usam que você sofre por antecedência? É o famoso sofrer por antecedência. Mamãe sempre fala pra mim que a pessoa ela sofre que nem o peru na véspera. O que é o peru de véspera? O peru de véspera é aquele que sabe que vai ser abatido no Natal. Então ele sofre por antecedência. Nós não devemos sofrer por antecedência. Por quê? O que essas pessoas fazem quando elas sofrem por antecedência? Elas tentam buscar algum meio, algum porto seguro de forma errada. Um exemplo que nós temos na Bíblia é Saul. Saul ele tá lá e aí ele vê que ele vai lutar contra os filisteus. Samuel havia morrido e ele fica, eu preciso de uma resposta. E Deus não fala com Saul, porque Deus já havia largado Saul. E aí Saul entra naquele momento de desesperança, o que ele faz? Ele vai falar com a adivinhadora. Ele vai lá e aí ele fala, quero falar com Samuel. Aí ela vai lá, conjura Samuel. Se foi Samuel, eu duvido, não, acredito que seja Samuel. Acredito que tenha sido ali o próprio diabo transfigurado em Samuel, né? Lembrando que o diabo pode fazer aí multiformas, né? E aí ele fala, ainda hoje tu estará aqui comigo aqui, você vai morrer ainda hoje. Ou seja, foi lá e houve até a profecia do futuro dele que ele ia morrer. Mas ele buscou o lugar errado. Ele foi lá buscar de maneira errada. E aí ele é derrotado pelos filisteus no dia, né? Então assim, nós não devemos fazer isso. Outro exemplo de Saul também. Saul ele tá ali e Samuel fala, aguarde aqui 7 dias, aguarde aqui até eu voltar. Aguarde eu voltar. Enquanto eu não voltar, não faça sacrifício. É que o Saul faz, não consegue aguardar Samuel, faz o sacrifício. Quando Samuel chega, fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. No desespero ali, ele vai e faz isso. Então assim, muitas pessoas às vezes buscam esperança em lugares errados. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos colocar a nossa confiança totalmente em Deus, naquele que pode nos prover tudo que pode. Ele pode nos prover tudo. Ele pode te dar roupa, ele pode dar carro, ele pode dar casa. Lembrando que lá no Sermão do Monte ele fala, não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comer, vestir,
morar. Então assim, busca primeiro o reino de Deus. Não faça as coisas precipitadamente. Não busque em outros locais. Não vá lá buscar no seu signo. Às vezes as pessoas elas são cristãs e vai olhar o signo. Eu não entendo isso. Sério, eu não entendo isso. Buscar o signo. Você cristão. Tem pessoa que é cristã e vai ver cartomante. Eu acredito que na sua igreja não tenha isso. E nem na minha. Nós cristãos não devemos fazer isso. Devemos buscar em Deus. Em oração. Ore para Deus que Ele vai te dar a resposta. O segundo tópico aí é esperança para esta vida. O primeiro subtópico é a salvação. A salvação oferecida por Deus é um motivo de esperança para quem aceita Jesus. A consciência de perdão dos pecados, pertencimento ao povo de Deus e certeza da vida eterna no céu são os motivos da nossa esperança. A salvação é a porta de muitas bênçãos para os que andam na luz. Para o cristão verdadeiro, não há desesperança e não há desespero. Por que não há desespero e desesperança? Porque nós cremos em Jesus. E assim, ele falou, e ele deixou bem claro, ele não mentiu para nós. Ele falou assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, fiquem felizes e alegres, porque eu venci o mundo. Então assim, talvez você passe por uma tribulação nesse mundo. Talvez você passe por um momento de dificuldade. Talvez às vezes o seu celeiro esteja vazio. Talvez você esteja aí debaixo da dispensação do Senhor. Mas alegre-vos. Por quê? Porque a esperança do cristão, ela não é nas coisas materiais. A esperança do cristão é no porvir. No porvir. Então assim, a salvação que é a nossa esperança. O mundo ele está em pecado. O mundo ele está em declínio, em queda. E nós vivemos neste mundo pecaminosos, mas graças à graça do Senhor, a graça de Jesus Cristo, nós ganhamos a condição de sermos salvos. Então, às vezes o desespero ele pode até vir, porque nós somos humanos, mas o cristão ele crê no Senhor Jesus. Então, essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a vinda de Cristo. Talvez no arrebatamento, talvez numa morte humana, né? Muitas pessoas já estão com Cristo, né? Muitas já morreram. Então assim, a nossa esperança não está nesta vida. Talvez Deus possa te dar uma boa condição financeira, talvez Deus possa te dar um conforto de você conseguir conquistar as coisas e Deus te abençoando. Mas não foi isso que Ele prometeu. Ele prometeu paz, Ele prometeu, né, a vida eterna, e Ele prometeu um lugar no céu. E ele também falou que haveria tribulação. Não quer dizer que porque você tem uma vida confortável que você não vai ter tribulação. Eu conheço muita gente que tem uma vida confortável, ganha relativamente bem, tem bons bens materiais, cristã de verdade, e passa por uma perseguição ali, um problema ali. Claro, é normal, é natural, estamos na terra aqui. Tem pessoas que querem o seu mal. Tem pessoas que querem o bem, como também tem pessoas que querem o mal. Vamos aí para o segundo subtópico, uma mente transformada por Cristo. Aí vem os destaques. Há uma conexão entre esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. Pedro diz aos irmãos que estavam sendo perseguidos para que santificassem a Cristo no vosso coração, ou seja, na sua mente. Quem serve a Jesus tem motivo de sobra para se alegrar. A experiência que temos com Deus reforça a nossa forma de crer e pensar. A mudança de mente, assim que nós aceitamos a Cristo, ela tem que ser ali, meio que instantânea, né? A palavra metanoia, que está muito na moda, né? A palavra metanoia, o que é metanoia? Mudança de mente, né? Uma virada 360 completa na sua vida. Então, o que é isso? Assim como Paulo fala em Romanos 12, assim, não nesse texto que nós temos como principal, mas um pouquinho antes do texto principal, que fala para que nós não venhamos nos conformar com este mundo ou tornar forma este mundo, mas que venhamos nos transformar pela renovação da nossa mente.
Ou seja, para uma mudança completa da nossa mente. Por quê? Porque a mente de quem está longe de Deus é uma pessoa que vive em muito o hoje, o terreno, o futuro. Então as pessoas elas se preocupam com o futuro, as pessoas elas se preocupam com o que elas vão vestir, com o que elas vão andar, com o que elas vão comer. Não que nós não temos essa preocupação, mas é diferente. Por exemplo, eu tava até conversando com um amigo meu sobre uma bênção que Deus me deu. E assim, há uma preocupação humana de como vamos concretizar essa bênção, né? Por exemplo, para quem está aqui na igreja na sede, sabe que a minha esposa está grávida. E vem na minha preocupação aquela coisa de cuidar da criança, como que vai ser o tratamento dessa criança, como que vai ser o Asaf no futuro, né? Mas nós como cristãos, nós temos que entender que Deus, ele pode nos guardar, Deus pode nos abençoar. E outra coisa, suponhamos que Deus queira levar o Asaf para ele. Nós temos que nos descansar no Senhor. Nós temos que entender que é o melhor, que Deus sempre tem o melhor para nós. Então, às vezes, a nossa mente ela tem que estar voltada para Deus, porque a nossa mente voltada para Deus, tudo é para a glória dele. Então, assim, por exemplo, você perdeu o emprego, ou você teve um problema muito grande, uma dívida que você ali está com dificuldade de pagar. Deus ele está no controle. Você perde um ente querido. Deus está no controle. É difícil? É muito difícil. Para nós humanos, né, nossa mente humana, pensar sobre isso é difícil. Porque nós estamos muito voltados ao plano terreno. A essa vida terrena, aos nossos ganhos e perdas nessa terra. Mas nós temos que entender que Deus quer algo para nós além. Nosso futuro, a nossa vida com Ele, o nosso dia a dia com Ele. Então nós temos que entender que tudo é permissão dEle. Então se tudo é permissão dEle, as bênçãos é permissão dEle e as dificuldades é permissão dEle. Então nós devemos nos alegrarmos na tristeza. Parece contraditório alegrar-se na tristeza. Alegrar-se no momento de dificuldade é entender que é para a glória dele. E aí, você tendo essa bênção, ou então uma condição, um contrato muito grande, de muitos anos para pagar, e você fica, meu Deus, será que eu vou conseguir seguir esse contrato até o fim? Está debaixo da dispensação de Deus. Deus vai guiar. E ele guia. Então, assim, são essas coisas que nós temos que entender. A mudança de mente é para isso. É o racional, mas um racional com Deus. É o entender de uma forma, às vezes lógica, às vezes não lógica, mas pela fé. É muito mais fé. É fé. Então, assim, fé para entender no que Deus quer na nossa vida. Muitas pessoas se questionam. Ah, mas por que Deus fez isso? Por que Deus teve que fazer aquilo? É para a glória dele. Amém? Vamos para o terceiro tópico, né? Terceiro subtópico. A certeza de que Deus está no controle de tudo. Já comentei bastante sobre isso aqui de novo, né? Ter esperança no amanhã não é fugir da realidade, mas é ter sua esperança voltada ao Senhor. A fé cristã nos direciona a não olhar para as circunstâncias, mas para o eterno que sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. O cristão não foge da realidade do presente, mas acredita na soberania de Deus no presente e na eternidade. Eu falei bastante sobre esse tópico lá no segundo, de uma forma de nós falarmos da nossa mente, da nossa mudança de mente, voltarmos a nossa mente para Cristo. E aqui é entender que Deus está no controle de tudo. Já falei isso, aqui coloca aquele versículo de Jó 42:2 que fala que bem sei que os seus planos não podem ser frustrados, né? Que tudo pode, seus planos jamais podem ser frustrados. Tem um hino que foi baseado nesse tópico que todo mundo tá cantando aí, que é aquele não se frustrarão os planos de Deus. Eu não vou cantar aqui porque eu sou péssimo cantando, mas é isso, é entendermos e termos a certeza de que Deus está no controle. A fé do cristão, ela não está direcionada para as circunstâncias. Ela está direcionada para o eterno, para Deus. Então a nossa fé é voltada para Cristo.
As circunstâncias da vida, elas vêm. Elas vêm, assim. Você perde um ente querido, você perde um emprego, você compra um carro e aí não deu pra pagar, aí vai ter que devolver. As circunstâncias, elas acontecem. Mas nós, como cristãos, nós não estamos apegados às circunstâncias. E essa é a diferença. O desespero, ela vem para quem está apegado às circunstâncias. Tem gente que não consegue entender por que que perdeu, né, um bem material, por que está com uma dívida muito grande, entendeu? Porque as circunstâncias, elas vêm. Por exemplo, como eu falei lá no começo, você compra algo e aí você faz um cálculo dentro das suas dívidas para pagar aquele. Por exemplo, você compra um carro, você vê as parcelas, elas dão de acordo com o seu salário. Só que aí o que acontece? Você está planejando isso hoje. Só que amanhã estoura uma guerra, ou então pode acontecer um grande desastre natural. E aí os preços dos alimentos vão lá para cima. Quem pensaria que nós teríamos um desastre que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul? Há 2 anos, ano passado também já tivemos um desastre natural parecido, né? Então, antes daquele primeiro desastre que nós tivemos no ano passado, mas quem imaginaria? O arroz foi lá para cima. E outra coisa, lá é forte o agro no Rio Grande do Sul. Então, os preços dos alimentos nós já estamos sentindo na nossa pele. Você tem uma guerra ali nos alguns países. Aí do nada, nós não controlamos os nossos governantes faz uma crise diplomática. E aí nós temos um embargo aí de alguns países para nós conseguirmos alguns suprimentos. Nós tivemos aí agora há pouco uma taxação aí nos preços dos sites que vêm de outros países, né? Do exterior. Então são coisas que não estavam na sua caderneta de dívidas, né? Vai aumentando a dívida. E aí chega um momento que você olha assim e fala: eita, aqui agora tá difícil de pagar essa prestação desse carro. E aí as pessoas, elas vão aumentando essa dívida, vão jogando, e aí parcela o cartão de crédito, paga o mínimo, usa o cheque especial e vai aumentando essa dívida. As circunstâncias estão aí, elas vão indo e a pessoa entra em desespero. Acontece. Então que nós como cristãos, nós temos que colocar a nossa fé toda em Deus. Vamos lá, Deus, ele vai abençoar, vai nos dar estratégia, uma renda extra, para nós conseguirmos. As circunstâncias, elas podem vir. Elas podem e elas estão à nossa porta a qualquer momento. Cabe a nós crermos em Deus, em acreditar que Ele pode nos ajudar. Ter fé não é fugir, né? Que igual fala aqui, né? Ter esperança na manhã não é fugir da realidade. A realidade, ela está na nossa porta. A diferença é que você está tendo esperança em outro lugar. Você não está tendo esperança no seu salário. Você não está tendo esperança no seu emprego. Você não está tendo esperança no seu dia a dia. Não, mas eu consegui uma renda extra aqui, isso vai me ajudar. Não, você está tendo sua esperança voltada em Deus. Que Deus vai te direcionar. O cristão, ele sabe que ele acredita na soberania de Deus no presente e na eternidade. E aí agora a gente vai para a esperança para a vida que virá, para o futuro, né? Primeiro tópico é vitória sobre a morte. A morte de uma pessoa próxima é um dos momentos de desespero para os que não servem a Cristo, a Jesus. Nós cremos que em Jesus, em Cristo, sabemos que a morte é inevitável para o nosso corpo devido à nossa natureza pecaminosa, mas temos esperança de que um dia venceremos a morte. Nossa esperança se pauta na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. A morte ainda tem poder, mas um dia ela será vencida. Pessoas ainda morrem. Pessoas ainda falecem. Nós ainda temos essa condição. Nós ainda temos essa certeza. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos nessa fila da morte. Então, tem gente que morre antes, tem gente que morre depois da expectativa de vida. Nós temos uma idade média aí de expectativa de vida. Estamos aí entre 80 e 85 anos. Mas você entende, nós conhecemos pessoas que morrem muito antes. E quando morre muito cedo, o baque parece que é maior. E assim, o problema, claro, ninguém quer morrer, né? Não é uma coisa, ninguém quer morrer.
Mas a morte, ela é muito pior para quem fica. Porque quem morreu foi. Mas quem fica sofre, porque tem que passar por todo aquele período de luto, todo aquele período de entender que aquela pessoa, aquele ente que você amava, não está mais entre nós. O cristão, ele tem que entender que a morte, ela é um ciclo natural e que às vezes é algo melhor para aquela pessoa que foi. Porque ela está com Cristo. Como nós não temos, né, a certeza se a pessoa foi ou não salva. Nós não temos essa condição de saber. Mas traz esperança para aquele cristão verdadeiro. Essa pessoa foi com Cristo. Ou até mesmo nós. Muitas pessoas, e aí você vê Paulo falando que para mim morrer é lucro. Morrer, estar com Cristo. Eu vou sair deste mundo de dor e sofrimento e vou para Cristo. Então, assim, a morte, ela tem que estar muito... ela tem que ser muito natural para nós, né, que vivemos neste mundo, porque acontece, ela está aí à porta. Mas nós, como cristãos, nós temos que entender que o consolo vem do Espírito Santo. Você perder um ente querido é muito ruim. Você sofre... às vezes você amava a pessoa. Só que aí o que acontece? Esse ponto ele tem que passar. Nós falamos dos estágios do luto, né? Sei que esse não é o tema dessa lição, mas você tem que passar pelo estágio do luto para chegar no momento da aceitação. E com Cristo a aceitação ela vem. É muito mais fácil para o verdadeiro cristão ter aceitação. E outra coisa, lembrando que a morte, ela é um estado normal, natural, porque nós vivemos num mundo pecaminoso. Então a morte, ela tá aí. A morte ainda tem poder sobre nós. Mas ela será vencida. Nós cremos que a morte será vencida. Porque assim como Jesus ressuscitou dos mortos, cabe a nós também sermos ressuscitados com Cristo. Então, lembre-se que haverá vitória sobre a morte. E essa é a nossa esperança. A morte ela pode vir, a morte ela virá. Perderemos entes queridos, morreremos, mas venceremos a morte com Cristo. O segundo subtópico é vitória sobre o mal. É outro ponto aí. Temos a morte e temos o mal, né? O mal é uma realidade neste mundo. Estamos cercados de pessoas que são levadas pela maldade. O segundo destaque temos pessoas que se levam pela maldade para ganhos próprios ou por egoísmo, por achar que é dono de sua vida e de suas atitudes. Desde que nascemos, o mal é uma realidade neste mundo, atingido pelo pecado, mas um dia Satanás será vencido para sempre e o mal acabará. Aqui é um ponto muito importante porque assim, nós vivemos, né, esse período, né, de a maldade, né? A maldade ela tá muito na nossa vida. Então, assim, as pessoas elas são muito atingidas pela maldade. As pessoas cometem maldade. E aí nós estamos sujeitos a ver pessoas, até mesmo nós somos atingidos por pessoas que fazem maldade. Por quê? Porque o mundo é mau. O mundo jaz do maligno, né? Então, pelo mundo ser mal, as pessoas elas tendem a viver uma vida de maldade. E o que é viver uma vida de maldade? É ganhos próprios. Por exemplo, nós temos notícias aí de pais que matam os filhos, filhos que matam os pais. Nós temos notícias de pessoas que, para ganhar ganhos próprios, sobem em cima dos outros, pisam nos outros, fazem os outros de tapete. Nós temos pessoas que falam coisas para machucar mesmo. Então, assim, vivemos nesse mundo de maldade. Mas, por nós estarmos rodeados de maldade, né, nós não devemos ser atingidos por ele. Então, assim, nós temos que vencer o mal. Nós vamos falar isso mais no próximo tópico, né? Mas o mal é uma realidade hoje devido ao pecado. Então, assim, desde que nós nascemos, nós podemos ser atingidos pelo mal. Você vê muitos relatos de maldades que pais fazem com os filhos recém-nascidos.
maldades de pessoas que querem mesmo fazer mal. Então, assim, o mal ele tá aí, mas nós temos que vencê-lo. Como nós vamos vencer? Terceiro subtópico: não pague o mal com o mal. Deus nos ensina que, apesar de estarmos odiados pelo mal, devemos nos afastar dele. Não devemos pagar o mal devolvendo com maldade. Devemos deixar que Deus se encarregará de julgar toda a maldade praticada pelo homem. Então, se alguém te feriu, não vai ferir essa pessoa. Se alguém te falou mal, não vai falar mal dela. Assim, deixa que Deus vai julgar. Deus ele é justo. Então, assim, às vezes as pessoas elas buscam por justiça, mas não busquem por justiça. Deixa que Deus seja o nosso juiz. Conclusão: a fé cristã nos aponta a esperança como virtude que os crentes devem cultivar, pois a presença de Jesus em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos traz conforto e segurança, não somente para as situações difíceis pelas quais passamos, mas também nos inspira a estarmos preparados para que Deus reservou aos que amam nesta vida e no porvir. Amém? Já quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhe e comente, né? Comente lá, tá? Se você gostou. Siga as nossas redes sociais, no Instagram. Tem o Facebook, não estamos muito ativos no Facebook, mas tem lá o Facebook também, tá? Quero agradecer a todos. E lembrem de uma coisa: a esperança que nós temos é no porvir, é no futuro. As circunstâncias elas podem vir, as circunstâncias podem nos atingir, mas nós temos um Deus que é poderoso para nos guardar. Amém? Deus abençoe a todos e tchau.